Pode sentar no seu lugar aí. Aleluia, graça e a paz do Senhor. Povo lindo, abençoado por Deus. Amém. Hoje é culto dos vencedores. Olha para o vencedor que está do seu lado aí. Está com cara de vencedor? Aleluia. Aleluia. Amém, querido. Deus é bom e fiel. Amém. Mesmo o seu estado diante de Deus sendo tão de infidelidade, a sua posição diante de Deus ainda é de filho, filho amado, restaurado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Quantos são filhos aí? Amém? Aleluia! Quero compartilhar com você uma mensagem hoje, que eu creio que Deus vai falar com você. Quero falar hoje sobre a oração do tamanho de Deus. Fala para quem está do seu lado, fala assim: hoje nós vamos orar do tamanho de Deus. Deus é grande? Então a sua oração também precisa ser grande. Amém. E o texto que a gente vai usar como base hoje está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 5 em diante. Lucas 11, versículo 5 em diante. Vamos falar hoje sobre a oração do tamanho de Deus. Fala para quem está do seu lado, fala assim: hoje você vai sair daqui orando do tamanho de Deus. Amém. Lucas capítulo 11, versículo 5 ao 13 diz assim, ó: Então Jesus disse aos seus discípulos: Imagine que um de vocês vá à casa de um amigo. Imagine que um de vocês vá à casa de um amigo. Imagina aí. À meia-noite, e lhe diga: Amigo, me empresta 3 pães. É que um amigo, ele acabou de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine que um amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e os meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. Versículo 8, Jesus disse: Eu afirmo a vocês, que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Versículo 9, por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todo aquele que pede recebe, aqueles que procuram acham, a porta será aberta para quem bate. Versículo 11, por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho, quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. Sabe, querido, Jesus aqui ele nos ensina uma forma poderosa com relação à oração. Se uma pessoa chega na sua casa, uma hora da manhã batendo, me dá um pão aí. Por que você quer pão uma hora dessa? Chegou quem chega uma hora dessa na sua casa para te visitar e você vai dar pão? Chegou um vizinho em casa e eu não tenho nada para oferecer para ele. E o camarada responde lá de dentro: as portas já estão trancadas, meus filhos já estão dormindo, eu não vou abrir a porta para te dar pão não, cara. E Jesus ele fala, mesmo que essa pessoa mesmo que seja um amigo, ele não vai abrir a porta, mas pela insistência dele, ele vai se levantar e abrir a porta, porque não tem nada pior do que você estar tentando dormir e um barulho está na sua cabeça. É só eu que passo por isso? Levanta a mão quem já passou por isso. Você está tentando dormir e o cachorro parece que cisma de fazer barulho naquele negócio que faz barulho. Você está tentando dormir e o gato está arranhando sua cama. É assim ou não é?
Você está tentando dormir e aquele som alto do vizinho atormentando você. É complicado, por mais que você fale assim, eu não quero resolver isso. Mas o barulho vai fazer com que você se levante. A insistência vai fazer com que você se levante. E sabe, querido, Jesus, ele nos explica essa oração com relação à insistência. O que eu acho mais lindo na história é quando ele diz assim, no versículo 9. No versículo 9? Isso, no versículo 9 ele diz assim, por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Todo aquele que pede, recebe, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Sabe, querido, Jesus ele vai abrir a porta para você, quando você bater na porta, pode ser a hora que for. Quando você falar com ele, ele vai te ouvir. Quando você procurar, ele vai estar lá. Sabe, querido, quando você chamar, você vai se encontrar com ele. Sabe, quando você faz a oração do tamanho de Deus, você vai ver as coisas grandes, poderosas, assim como Deus é. Sabe, mas você só simplesmente ter esse conhecimento não é suficiente, nós precisamos aprender a fazer a oração do tamanho de Deus. Por isso a minha pergunta hoje é para você, querido, por que apesar de nós servirmos a um Deus onipotente, sabe, que não tem limites para Ele, um Deus que é capaz do impossível, mas mesmo assim ainda as nossas orações são limitadas de acordo com o estado e do tamanho que nós somos hoje. Sabe, por que nós não oramos e não fazemos as coisas e oramos do tamanho que Deus é? Sabe, eu quero trazer para você aqui algumas coisas, algumas razões porque nós não oramos do tamanho que Deus é. Em primeiro lugar, nós não fazemos a oração do tamanho de Deus porque pensamos que não somos suficientes bons. Constantemente nós olhamos para nós com uma ótica totalmente diferente que Deus olha para nós. É assim ou não é, pastora? Nós temos uma tendência de constantemente nos menosprezar e achamos isso bonito e zeloso. Não, que eu faço as coisas bem feitas. Não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. Sabe, eu não estou incentivando você a fazer as coisas de qualquer jeito, mas muitas das vezes nós não fazemos a oração do tamanho de Deus, porque achamos que não somos suficientes bons. Não somos bons o suficiente para orar. Ainda tem muita coisa em mim. Ainda tem muita coisa que eu preciso. Não adianta eu orar por isso se eu ainda não consertei minha vida. Não adianta eu pedir para Deus resolver isso na minha vida, porque eu não passei por isso ainda. Nós acabamos limitando Deus, sabe? Um crente debaixo de acusação não tem fé para orar por coisa alguma. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Você já passou por isso? De você estar debaixo de acusação, você não consegue ter força para orar. Muitas das vezes você fica ali tentando e parece que o céu não abre, porque existe uma acusação tremenda sobre a sua vida. E essa acusação sempre vem junto com comparação. Essa acusação sempre vem com você olhar para você mesmo, porque sempre quando você olha para Cristo, Ele sempre te dá respaldo para que você continue avançando, continue crescendo, continue sendo abençoado. Mas quando você olha para você, sempre virá a acusação. Sempre quando você olha para você, sempre vai ter um ponto que você precisa melhorar. Sempre vai ter uma parte do seu corpo que nunca está bem, é ou não é? Quem não tem espelho em casa não tem problema com a aparência, é ou não é? Sabe, querido, nós precisamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, mas para isso nós precisamos orar do tamanho que Deus é. Sabe, e essa é uma razão porque muitos são limitados nas suas orações, porque eles têm uma visão errada acerca de si mesmo. Nesses dias, a pastora compartilhou sobre a questão de Gideão. Gideão tinha uma visão totalmente errada, né, pastora, sobre ele. Deus, quando olhava para Gideão, falava, homem valoroso. E Gideão, cadê?
Homem valente. Cadê esse homem valente? Gideão tinha uma visão totalmente errada dele. Deus olhava para Gideão e via um guerreiro capaz de, com 300 homens, vencer um exército de milhares. Sabe, querido, quando Deus olha para você, Ele vê em você um potencial tão grande. Você sabe quem é que menospreza você? É você mesmo. O diabo, quando lança uma seta falando, olha para você, olha quem você é, tu vai pedir para libertar a sua família, se você nem resolveu ainda, você não sabe nem falar, vai orar o quê? Chama Jesus de Genésio, nunca nem leu a Bíblia, vai falar o quê? Sabe, querido, a acusação é um problema muito grande que nos impede de orar como nós devemos orar. Salomão diz em Provérbios 23, versículo 7, Provérbios 23, versículo 7 diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Sabe, querido, nós precisamos olhar para nós e nos ver como Deus vê. Sabe, ou seja, a forma como eu me vejo é como eu sou. Como você se vê? Você se vê como um derrotado? Então é assim que você é. Você se vê como um vencedor? Então é assim que você é. Você se vê como alguém abençoado? Então é assim que você é. Você se vê como alguém amaldiçoado? Então é assim que você é. O diabo, ele é extremamente legalista. Como você se vê, assim você é. Como você se vê? Filho de Deus, amado, aceito, regenerado, abençoado. Você já se vê cercado de bênção? Você já se vê cercado do favor de Deus? Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Como eu me vejo é como eu sou. Sabe? Então, nós vamos aprender a ver da forma como Deus nos vê. Nós precisamos agir, querido, e ver como Deus nos vê. Deus vê você grande. Deus não chamou você à toa. Ele já viu toda a sua história. Ele já sabe o começo, o meio e o fim. Talvez o seu estado hoje esteja ruim. Esteja péssimo o estado que você está vivendo. Mas Deus já vê você lá na frente, vencendo todas essas barreiras da sua vida. Você crê nisso? Sabe, quando eu aprendo a me ver como Deus realmente me vê, querido, e eu entendo a revelação da graça, sabe, eu acabo gerando em mim uma convicção, uma coragem, uma ousadia, que você acaba passando por cima de toda a acusação do inimigo. Por isso que nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Olha para quem está do seu lado, fala assim, Deus te vê de uma forma diferente. Talvez você se vê como um derrotado, mas Deus te vê como alguém muito valoroso. Olhe para você como Deus te vê. Amém? Já se veja já milionário, rico. Já se veja já com aquela qualidade. Sabe, querido, nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Quando eu me vejo, quando Deus me vê, eu oro de uma forma ousada. Eu vivo tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu vivo como um derrotado quando eu começo a olhar para mim de uma ótica que Deus não me vê. Sabe, só assim você consegue fazer a oração do tamanho de Deus. Quando você olha para você, não com justiça própria, eu sou bom, eu vou resolver tudo que tem que resolver. Eu sou muito bom, eu não preciso de ninguém, não preciso de nada, porque eu sou muito bom. Eu não estou sendo coach com você aqui não, tá? Eu não estou te levantando sua moral, eu estou fazendo com que você olhe para você assim como Deus te vê. Amém? Deus, Ele vê você alguém maravilhoso, já curado, lavado, remido pelo sangue. Olha o que diz em Tito, capítulo 3, versículo 7. Tito, capítulo 6, versículo 7 diz assim: e fez isso para que pela sua graça
nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Sabe, se Deus me fez herdeiro, se Deus me justificou, se Deus disse, tu és o meu filho, tu és meu, logo eu sou agradável a Ele, eu sou aceito, eu sou bem-vindo, eu sou aprovado. Sabe, querido, isso aqui é tão poderoso. Mas se nós voltarmos um pouquinho aí em Tito, capítulo 3, o versículo 4 em diante, ele continua dizendo assim, ó. Volta aí um pouquinho. Diz assim, ó. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Sabe, você pode fazer a oração do tamanho de Deus, porque sobre você está a justiça de Deus. Você não é um devedor tentando abater a sua dívida com Deus. Toda dívida já foi paga. Você pode orar do tamanho do seu Deus. Sabe, querido, nós estamos orando aí com os líderes sobre algumas questões aí que nós cremos que vai mudar, vai resolver em nome de Jesus. Vai começar mudando a questão do governo. É ou não é, pastora? Vai mudar em nome de Jesus. Nós não vamos ser governados por influências malignas. Vai mudar em nome de Jesus. Vai ou não vai, pastora? Em nome de Jesus. Se você quiser saber o que é, depois você procura para o seu líder. Fala, líder, eu quero orar também por essa situação aí. Se a pastora está orando, o pastor está orando, o líder está orando, também eu quero orar. Fala para mim o que é. Pode falar na live não, que senão pode até derrubar a live, né? Misericórdia. Sabe, querido, nós precisamos orar do tamanho de Deus. Você não precisa ficar se preocupando em pagar a dívida. Jesus já pagou sua dívida. Aceite-o, seja uma nova criatura. Tome a sua cruz e siga. Ore, sabe, e creia que Deus ele vai liberar aquilo que Ele tem para você. Segundo lugar, nós não fazemos a oração do tamanho de Deus porque pensamos que Deus não é suficiente bom. A segunda coisa, nós não oramos do tamanho de Deus porque nós achamos que Deus não é suficientemente bom. E você sabe, querido, quando nós aprendemos a fazer coisas, menos nós dependemos da oração. Quanto mais nós aprendemos a fazer coisas, menos nós dependemos de orar. Porque nós aprendemos a fazer as coisas, já sei como aconselhar, já lidei com esses problemas, então eu não preciso orar por isso, porque eu já sei qual que é o protocolo. Já sei liderar uma célula, já sei como compartilha, então eu não preciso mais orar para que Deus me use para que eu possa compartilhar com graça. Já sei ministrar o louvor, já sei todo o cronograma. Quanto mais nós aprendemos, nós temos um risco de não depender mais de Deus. Mas você sabe, querido, pelo contrário, quanto mais nós crescemos, mais nós precisamos depender de Deus. Porque senão nós nos envolvemos no orgulho, e a Bíblia fala que o orgulho precede a destruição. Muitas pessoas são destruídas, não é por causa de homens, não é por causa de governo, não é por causa de... simplesmente por causa que ela deixou de depender daquele que era suficiente para ela. Sabe, quanto mais nós crescemos, mais nós precisamos depender de Deus. Sabe, quando um grande problema hoje, nós como cristãos, é a questão da visão. Primeiro é ter uma visão distorcida de si mesmo diante de Deus. Esse é um grande problema. Muitos não oram, não clamam, não pedem, não se posicionam porque tem uma visão distorcida de si mesmo. Fala assim, eu não, pastor. Sabe, eu nem queria falar disso, mas está na palavra, eu preciso falar. Mas
daqui a pouco chega a graça. Amém? Um outro ponto, querido, mais problemático e mais difícil ainda, é quando a pessoa tem uma visão distorcida de Deus a quem nós servimos. Quando nós imaginamos que Deus pensa coisas a nosso respeito que Ele nem está pensando. Quando nós achamos que Deus está irado, enquanto Deus Ele está desejoso, querendo que você se volte para Ele te abençoar. Às vezes nós achamos que Deus está tentando nos punir, mas Deus só está tentando recalcular a rota que nós tomamos errado da nossa vida. Deus, por que minha vida está tão difícil? Por que o Senhor não me ajuda? Deus está te ajudando, Ele está recalculando. Deus Ele não pode te fazer teletransportar de onde você está para lá. Ele vai ter que recalcular a sua rota e você vai ter que aprender. Você vai ter que se abrir. Você vai ter que se colocar debaixo da graça para que o Senhor coloque de você de novo naquilo que Ele tem para você. Sabe, querido, o grande problema hoje é ter uma visão distorcida de quem Deus é. Deus é bom, misericordioso. Deus Ele está sedento para te abençoar. Quando Deus olha para você e você se ajoelha, Deus fala: vem coisa. Prepara que Ele vai pedir aquilo que eu creio. Prepara. Sabe, querido, Deus Ele quer te abençoar. A Bíblia fala que sobre as mãos do Senhor existem delícias perpétuas. Nós precisamos ser desafiados a orar do tamanho de Deus. Sabe, quando você compreende que em Deus há uma predisposição, querido, para te responder, nós deixamos de fazer orações comuns e passamos a fazer orações do tamanho de Deus. Deus Ele está disponível para te ouvir. Sabe, eu descobri, querido, que quando alguém está vivendo radicalmente uma vida errada, e Deus toca na vida dessa pessoa, eles vivem radicalmente uma vida agora correta. Esse é o start que você precisa ter na sua vida. Sabe, se humilhar e ser rápido em se livrar daquilo que te aprisiona, para que rapidamente você possa entrar no caminho correto daquilo que Deus tem para você e viva tudo aquilo que Deus tem para você. Sabe, não faça orações pequenas, querido, sobre os seus filhos. Sabe, não importa como eles são, a situação, o que eles estão fazendo, faça orações ousadas. Deus, eu estou pedindo que os meus filhos sejam poderosos na terra. Sabe, Deus, que eles sejam fazedores de história, que eles marquem uma próxima geração com um legado. Sabe, nós precisamos fazer orações ousadas. Muitos dizem: pastor, e se eu orar e nada acontecer? Sabe, se eu orar e nada acontecer, se eu jejuar e nada acontecer, se eu declarar, profetizar, se eu abrir minha boca, se eu fazer ato profético dentro da minha casa e nada acontecer? Sabe, querido, e se você fizer e acontecer? E se você se levantar na sua casa, começar a orar e algo acontecer? Se você apresentar ousadamente o nome de cada pessoa da sua família e algo acontecer? Se você se levantar ousadamente sobre a cura e algo acontecer? Pastor, eu orei e nada aconteceu. E se acontecer? Sabe, nós não temos, você não tem nada a perder. Se você orar, você não tem nada a perder. Se você orar, é como diz os amigos de Daniel, diante da fornalha: se o Senhor nos livrar, amém. Se não nos livrar, ainda serviremos a Ele. Sabe, você não tem nada a perder como cristão, como filho de Deus. Mas imagine, se você começar a orar ousadamente e as coisas acontecerem. Sabe, querido, Deus Ele tem para nós uma vida plena e abundante. Muitas vezes nós limitamos a Deus. Fala para quem está falando assim: não limite a Deus. Sabe, nós temos uma visão pequena de quem Ele é. Sabe, pensamos que Ele está longe, cuidando do quê? Do universo. Deus está cuidando para que nenhum meteoro caia sobre a terra.
Deus está cuidando para que os mares não se sequem. Deus está cuidando de coisas grandes. Deus está lidando com potestades e principados. Ele não está se importando comigo, sabe, querido? Deus se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Sabe, pensamos que só podemos orar quando acontece uma catástrofe. Você não precisa ficar esperando um grande incêndio, uma catástrofe na sua vida para orar. Ore agora, declare, profetize: Senhor, eu creio que grandes coisas virão sobre a minha vida. Sabe, declare como o salmista Davi, querido: verdadeiramente Deus é bom. Tenha uma visão correta a respeito de Deus. Deus, Ele quer te abençoar. Não limite Deus. Amém. Terceiro lugar, não fazemos a oração do tamanho de Deus porque não ousamos pedir coisas grandes. Nós não ousamos pedir coisas grandes. A Escritura diz, querido, que muitos homens de Deus, eles ousaram pedir coisas grandes. Elias orou para que não chovesse 3 anos e meio e não choveu. Meu Deus do céu. Isso é poderoso ou não é? Uma oração de um homem que afetou todo o ecossistema daquele lugar. Não vai chover durante 3 anos e meio. Josué orou para que houvesse mais luz do dia. E Deus parou o sol. Querido, isso é poderoso demais. Um profeta orou por proteção. E o inimigo estava na sua frente e não reconheceu ele. Deus fez dele invisível. Você sabe quem foi esse profeta? Está lá em Reis, 2 Reis. Nem está aqui, mas vamos abrir lá. Essa história é fantástica, querido. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Eu amo essa história. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 8. Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselhos a seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali, esperando escondido para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. E isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está e eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã. Só até aqui. A história é um pouquinho comprida, mas eu vou só até aqui. Eliseu era alguém que ouvia de Deus e contava para o rei de Israel os planos que o rei da Síria tinha em segredo no seu quarto. Eliseu, através daquilo que Deus falava para Eliseu, falava: vai ser assim, assim, assim. O rei fazia planos em secreto no quarto, Deus ia lá e falava para Eliseu o que estava acontecendo. E Eliseu falava para o rei de Israel. O rei da Síria ficou furioso: vai pegar esse cara. Chegou lá com carruagem, com exército, com um monte de gente. Lembra dessa história? Que o moço de Eliseu acorda de manhã se espreguiçando, olha na janela, um exército gigantesco, pronto para matar eles. E ele fala o quê? Ai, meu Senhor, e agora? Estamos fritos. Eles vão nos pegar. Eliseu chega para ele e fala assim: calma, rapaz, nada vai acontecer. Senhor, abre os olhos dele para ele ver quem é que está do nosso lado. E o Senhor abre os olhos do moço de Eliseu. E ele vê o exército. Quando o exército olha e fala assim: olha, ele está lá, vamos pegar ele.
a Bíblia fala que Eliseu ora e fala assim, ó, Senhor, cega eles. Ué, cadê Eliseu? Eliseu chega para eles e fala assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão no lugar errado, vocês estão procurando a pessoa no lugar errado, vamos lá que eu vou levar vocês aonde vocês têm que encontrar essa pessoa. Isso está na Bíblia. E Eliseu vai lá e leva eles até o rei de Samaria. Aí Deus ora, Eliseu ora de novo. Quando chega lá dentro de Samaria, fala assim, Senhor, abre os olhos dele. Quando eles estamos fazendo o que aqui dentro de Samaria? O rei de Israel chega para Eliseu e fala assim, posso matar? Eliseu fala assim, não vou matar não. Dá comida para eles, vamos fazer uma festa, depois despede eles. Você sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Você tem noção do que é isso? Eliseu chega para o moço e fala assim, Senhor, abre os olhos dele. Abriu os olhos. Eliseu chega e fala, Senhor, fecha os olhos deles. Fechou os olhos. Isso é o poder da oração. O camarada é ousado ou não é? Sabe, querido, o denominador comum é que eles pediram pelo inimaginável. Às vezes nós não oramos como nós devemos orar, porque nós ficamos orando sobre aquilo que é imaginável. Eles oraram sobre aquilo que é inimaginável. É impossível de acontecer. E às vezes nós limitamos a nossa oração porque nós acreditamos que é impossível de algo acontecer. Se está impossível de acontecer, então você agora entra na esfera de Deus realizar as coisas. Se está impossível, então é agora que Deus entra. O possível você faz. Está com dor de cabeça, toma uma dipirona. Mas o impossível, aí você fala com Deus, fala, Senhor, abre os olhos de quem tem que abrir, fecha os olhos de quem tem que fechar. Esse inimigo não vai me ver. Eles estão com carruagem, estão com arma, estão com tudo. Eu ainda vou armar para eles. Sabe, querido, qual foi a última vez que você pediu a Deus para fazer algo impossível, algo fora do normal? Quando foi a última vez que você pediu para que Deus fizesse algo fora do normal da sua vida? Sabe, eu quero desafiar você aí, daqui a pouco nós vamos orar, mas eu quero desafiar você a já começar a aquecer a sua mente, falar, Senhor, eu quero na minha mente agora só algo que é impossível, só o que é impossível. O que é possível eu vou lá, trabalho e faço, mas eu quero só o que é impossível, Senhor, só o que é impossível. Sabe, querido, uma razão pela qual não vemos Deus fazer grandes coisas é porque só pedimos por coisas pequenas. A maioria das pessoas, elas oram por comida, por proteção, por sabedoria. Pastor, isso é errado? Não, não é errado, isso é bom de você pedir, amém? Mas não podemos limitar a Deus só com essas questões. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu quero desafiar você, já vai trazendo a sua memória, já vai trazendo a sua mente aí, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar hoje por coisas inimagináveis. Eu quero orar hoje por coisas que eu creio que o Senhor, só o Senhor pode fazer. Eu não vou orar para que o sol pare, porque não tem necessidade. Eu não vou orar para que a lua pare, mas eu vou orar, Senhor, para coisas inimagináveis na minha vida. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz assim: vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Meu Pai do céu. Sabe, querido, a Escritura diz que quando você é fiel ao Senhor, haverá abundância na sua casa. Sabe, a Escritura diz também que quando você servir a Deus, você pode servir a Deus com toda a sua família. Sabe, a Escritura também diz, querido, que você pode vencer sobre todas as dificuldades da sua vida. Sabe, se você se contenta
sabe, com menos do que Deus prometeu, você vai viver sempre a vida na mediocridade. Ouse pedir, ouse. Pastor, eu tenho pedido tanto, continue pedindo. Pastor, nada tem acontecido, continue pedindo, porque no tempo certo, você vai poder testemunhar, eu pedi e Deus me deu. Sabe, que as coisas na sua vida não seja simplesmente você veja como um acaso, mas que você veja a mão de Deus em tudo aquilo que está sobre a sua vida. Sabe, eu quero desafiar você hoje a orar por coisas inimagináveis. Eu não estou orando para que, não quero que você ore, Deus, eu quero orar por algo imaginável. Eu quero que chova hambúrguer. Não estou falando disso não. Amém. Senhor, eu quero desafiar você realmente a pedir por aquilo que você necessita. Sabe, quando você ora, quando você faz oração do tamanho de Deus, Deus vai aparecer de uma maneira grande. Ele vai te dar os desejos do seu coração. Tire os limites de Deus na sua vida, querido. Deixe Deus ser Deus do tamanho que Ele é em todas as áreas da sua vida. Sabe, se a única razão pela qual não está acontecendo é porque você não está pedindo. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á. Nós precisamos pedir. Precisamos pedir. Esse é um ano de renovo. Esse é um ano de aceleração. Mas tudo isso não vai vir por acaso. Nós precisamos clamar, nós precisamos pedir, nós precisamos ousar em nome de Jesus. Esse é um ano que Deus vai nos dar o prédio da igreja. Nós já estamos fazendo uns atos proféticos. Se as pessoas descobrirem, vai achar que a gente é doido, né, moça? A gente já está fazendo uns atos proféticos e a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus a gente vai conseguir. Não sei se essa dificuldade é do tamanho de um sol, do tamanho de uma lua, mas não sei, mas Senhor, respira fundo aí, vai no seu lugar. Prepara já o seu coração para a bênção que está chegando. Senhor, eu vou desfrutar disso que é inimaginável no descanso. Sabe, essa é a grande razão de nós orarmos do tamanho de um Deus poderoso. Sabe, quando você faz um pedido ousado, você provoca um sorriso no rosto de Deus. Quando você faz um pedido ousado, o céu sorri a seu favor, fala, ele começou. Imagine, querido, como a pastora falou aqui na semana passada, Deus, Ele não fica tentando filosofar com você. Deus, Ele é alguém acessível, sorridente, feliz. Quando você se aproxima dEle, Ele não fica filosofando ou romantizando para você. Ele é feliz, alegre, pronto a te atender. Sabe? Estava assistindo uma série. Nossa, querido, que série maravilhosa. The Chosen. Já assistiram já? Não sei que série é essa. Não sei nem se eu falei certo. Me perdoe. Não sou muito bom na geografia. Sabe? Às vezes nós vemos alguns filmes de Jesus que é meio carrancudo, meio filosófico, romântico. Sabe? Aquela coisa assim, jogando palavras ao vento e pessoas sendo... Sabe, mas nessa série mostra Jesus tão simples, tão próximo. E você sabe, querido, Jesus é tão próximo, tão acessível. Nós colocamos tantos limites para se relacionar com Deus. Nós colocamos limites. Eu só posso me relacionar bem com Deus se eu ler bem a Bíblia hoje. Eu só posso ter um bom relacionamento com Deus por causa que a minha vida de oração hoje foi impecável. Então o meu relacionamento com Deus hoje está filé, impecável. Hoje, essa semana eu não faltei uma vez no culto, pastora. Então hoje eu estou assim com Deus, ó. Sabe, querido, às vezes a gente vai limitando tanto o acesso. Sabe, quando um culto termina, para Deus já está começando o outro. Amém. Sabe, quando você faz um pedido ousado, você provoca um sorriso dos céus. Você está disposto hoje
Ah, pastor, mas o céu vai rir de mim debochando. Os céus sorri quando você faz um pedido impossível, porque esse é o departamento de Deus, fazer o impossível na sua vida. Sabe, para concluir, fique de pé em nome de Jesus, para nós orarmos. Peça por seus sonhos. Você tem sonhos? Pastor, deixei de sonhar depois que eu pequei tanto. Eu acho que essa coisa de sonho não é mais para mim não. Estou velho já, pastor. Casamento não é para mim não. Eu acho que Deus me chamou para ser celibatário. Sabe, querido, eu vou falar uma coisa para você. Não vou falar não porque está gravado, deixa quieto. Que o Espírito Santo toque no seu coração. Amém. Pois eu falo só para os líderes. Sabe, peça por suas metas. Sabe, peça por suas metas, peça por seus sonhos. Amém. Peça pelos desejos secretos do seu coração. Quais são os desejos secretos do seu coração? Peça por eles. Enquanto o grupo de louvor prepara uma canção, feche seus olhos aí onde você está. Sabe, eu quero desafiar você, querida, a pedir por coisas inimagináveis. Peça coisas que a sua mente hoje diz para você que é impossível. Sabe, eu quero desafiar você hoje, querido. Sabe, você que tem coisas impossíveis, você que tem coisas impossíveis que deseja ser realizado na sua vida, você que tem coisas impossíveis que deseja ser realizado na sua vida, eu quero que você venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Que fé seja despertada no seu coração, para que você entenda que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você que tem coisas impossíveis, eu quero desafiar você a vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Você vai colocar todo o seu coração, sua confiança em Deus. Você vai abrir a sua boca e vai falar: Senhor, eu creio que essa causa impossível na minha vida vai acontecer, em nome de Jesus.